Olá, boa tarde a você, internauta, que curte aqui o nosso programa Show de Entrevista, esse quadro, o nosso podcast, né? E hoje o nosso convidado especial é o Dr. Franas, da cidade do Madeira, que vai bater aqui um bate-papo com a gente. Você que sempre navega na rede social, no YouTube, Facebook, Kawaii, TikTok, você vai acompanhar essa entrevista. Boa tarde, doutor. Obrigado por nos aceitar o nosso convite. Boa tarde, Ari. Eu é que agradeço o convite por estar aqui participando desse quadro de entrevistas que genuinamente foi criado por você. Inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo, que é uma oportunidade de estar ouvindo muitas pessoas aqui da nossa região e dizer para você que é uma alegria estar aqui hoje para dialogar nessa tarde de quinta-feira com você e dizer mais, a princípio, que é um dia muito especial para mim, que hoje sou advogado, que tenho na Previdência o meu principal segmento e hoje é o dia do advogado previdenciarista. Queria de início aproveitar essa oportunidade e deixar um grande abraço a todos os advogados que atuam no segmento da Previdência. Início de vida, sua história, você que veio do Maranhão, né? Maranhense você, isso né? Isso mesmo. Maranhense, ali do povoado Mucambo. Conte um pouco da sua história, da sua família, para quem não lhe conhece e para quem conhece ouvir um pouquinho aí da sua história. Bom, Ari, como você bem frisou, como você bem ressaltou, eu venho aqui do interior de São Bernardo, Mucambo, e venho de uma família humilde, né? Tenho como mãe a dona Maria do Carmo, tenho como pai o senhor Alcione, tenho 5 irmãos e a minha história de vida hoje aqui na região se compara a muitas pessoas. Como você sabe, eu tive toda uma vida estudantil aqui no município de Joca Marques, que foi o município onde sempre a gente teve mais acesso, em virtude da gente estar localizado na margem do Rio Parnaíba, do lado do Maranhão, que é o Mucambo. Então sempre todos os nossos acessos maiores foram com a cidade de Joca Marques ou Luzilândia. Inclusive, você é uma pessoa que a gente praticamente cresceu junto aqui na região, se encontrando nos caminhos das escolas. E assim, a minha origem é uma origem muito humilde, uma origem de pessoas trabalhadoras. E sempre eu tive um sonho. Esse sonho vem desde muito jovem, desde menino, que era me formar. Me formar mesmo a gente tendo uma luta árdua, uma luta dura, que a minha família toda foi criada na roça. Eu, inclusive, passei grande parte da minha vida, até os 17, 18 anos de idade, trabalhando na roça com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Mas sempre a minha mãe, apesar de não ter estudo, minha mãe e meu pai, que tem a 4ª série, eles sempre nos incentivaram a estudar. Deram total apoio, né? Total apoio à vida da gente estudantil. A gente trabalhava e à noite tinha que vir estudar no Joca Marques. Que era no Mucambinho antigamente, né? No Mucambinho, lá na unidade escolar Teófilo Leite, né? Hoje, grande parte dessas pessoas que são professores no município de Joca Marques foram meus professores, tiveram grande contribuição na minha carreira, na minha vida estudantil. E são pessoas que ficaram marcadas. São pessoas que ficaram marcadas na minha história. Eu lembro de todos, inclusive lembro a época do primeiro diretor da escola Teófilo Leite, né? Quem era ele? Era o Cordeiro, professor, né? Cordeiro, né? Professor Todo Cordeiro, mundo conhece né? o professor Cordeiro aqui no município de Joca Marques. Foi o primeiro diretor? Foi o primeiro diretor da escola Teófilo Leite quando eu comecei a estudar. Que naquela época se começava os estudos com 7 anos Na de verdade, idade. Fran, nesse tempo ainda não era nem Joca Marques, já era município de Luzilândia? Ou Já era Joca Marques. Já era Joca Marques, Quando eu iniciei os estudos aqui, no Piauí já foi Joca Marques. Joca Que a Marques. princípio, a alfabetização a gente fez lá no Mucambo mesmo, que é o interior, né? Que é a unidade escolar Santo Antônio. A gente, na época que a gente estudava lá, a professora era a tia Neta, né? Que foi minha professora. E a escola não tinha paredes. Caiu tudo, né? Só tinha uns banquinhos. E ela, com toda a dedicação, nos alfabetizou lá. E como a gente podia vir para a primeira série na época, que hoje não é mais série, se chama anos, né? A gente só vinha com 7 anos. Aí vinha para a unidade escolar Teófilo Leite. Teófilo Leite. Né?
E do Teófilo Leite a gente continuou toda essa rotina e a gente subiu para cá, que antigamente era chamada Vila. Isso, né? Vila Murici. Vila Murici, que aí a gente veio para a unidade escolar Alice do Socorro Castro, né? Que à época o diretor era o João Afonso de Amorim. Né? Amorim, gente boa. Que é Amorim, gente boa demais, né? Na verdade ele tem uma grande contribuição nessa minha trajetória, nessa minha carreira, mas assim, aí, a forma que eu fui criado, eu acredito muito, e hoje eu dou esse testemunho, esses relatos, foi uma preparação para que a gente pudesse nos fortalecer, para que pudesse enfrentar o desafio vindouro, né? Porque nunca foi fácil. Você sabe que naquela época as coisas eram muito difíceis, né? Hoje o aluno que quer estudar tem um ônibus que vai buscar na porta. Tem um dinheirinho também. Tem um dinheiro, né? E naquela época que a gente estudava, não. Nós vínhamos para cá, para o Alice do Socorro Castro, de bicicleta. A pé, a pé, de bicicleta. Um tinha que sair mais cedo porque vinham a pé. Exatamente. Né? Outros que tinham a bicicleta, aí um trazia um na garupa e ia revezando para poder chegar. E Frane, naquele tempo era um tempo bom, viu? O cara vinha conversando, batendo papo. Rapaz, muita história, viu, Frane? Era uma alegria muito grande. A gente, quando saía aqui da escola mais cedo, a gente saía rápido para voltar, que era para chegar na beira do rio Parnaíba. Deixava as bicicletas encostadas e ia pular da barreira. Na barreira do rio, né? Dentro d'água. Né? Aquilo era uma diversão grande. Franas, e vocês tinham uma sensação a mais, porque tinha aquela travessia do rio, né? Rapaz. Diariamente, né? Diariamente. Aquela situação era um desafio que nós enfrentávamos diariamente, né? A gente, e às vezes no período de inverno, que o rio estava bastante alto, a gente tinha esse desafio, né? Quando era canoa motorizada, tudo bem. Quando era na canoa pequena, que era no remozinho, né? No remo. E aqueles ventos, banzeiro no período do verão, né? Então era um desafio total. Na verdade, a nossa vida, a nossa infância inteira foi baseada em desafio, né? Porque o Mucambo, onde eu fui criado, onde meu pai e minha mãe até hoje moram, né? Que é um lugar que eu tenho... Não, e assim... A minha mãe já fala em sair de lá, só que eu fico, não, demora mais aí, porque eu tenho um apego por aquele lugar, né? Eu tenho uma afinidade com aquele lugar. Eu tenho uma paixão por aquele lugar. E eu sempre fico, não, fique mais um pouco, né? Não saia daí não, fique mais aí. E ali é uma ilha. Isso aí é uma ilha, né? Aqui o Mucambo nunca foi, ele sempre foi desassistido pelo poder público. Então nós não tínhamos estradas de acesso. Eu acho que sempre nós tínhamos que atravessar o rio, para vir para o Piauí. Acho que devido a essa proximidade pro lado de cá, né, o Piauí, né, e o Mucambo sempre foi esquecido ali pelo lado do Maranhão. Sempre foi esquecido, né? Mas assim, a gente morava numa ilha, literalmente. E sempre houve esse desafio. Para tu sair de lá, tu já tinha que atravessar o rio. O rio. Né? Quando chegava do lado do Piauí, não tinha porto para subir. Tinha que escalar as barreiras. Então, mas tudo isso foi uma infância muito boa. E até hoje quem mora lá gosta. Eu gosto daquele povoado, entendeu? Eu tenho paixão por lá. Você está ouvindo e vendo ao vivo aqui no nosso quadro Show de Entrevista o Dr. Franas Machado, da cidade, podemos dizer hoje da cidade de Madeiro, né, que está aqui participando aqui do nosso quadro. Eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, o Diego Arte, que nos ajuda com as divulgações, o Açougue Luzilândia, o Açougue Madeiro, o Açougue Joca Marques, carne de qualidade para você. Meu amigo Franas, é um prazer e vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Hoje, fala agora um pouco da sua família. Vocês são quantos irmãos? Nós somos cinco irmãos ao todo, né? E são pessoas que eu tenho uma afinidade muito grande com meus irmãos. Somos unidos, né? Então, são pessoas que moram no meu coração. Eu não hesito em ter a oportunidade de dizer a cada um deles que eu amo eles. Quando eu tenho essa oportunidade, eu estou abraçando e estou dizendo, rapaz, eu te amo. Sempre eu digo isso. Por quê? Porque são oportunidades impares que a gente tem, ninguém sabe o dia de amanhã. E assim, sempre que um olha com a cara ruim pro outro, eu já tô lá. Epa, vamos parar com esse negócio aqui. Você é o mais velho? Não, né? Eu sou o segundo. O mais velho é o Dionis. Dionis, né? É o Dionis. E assim, eu tenho uma alegria muito grande de dizer que nós somos uma família unida. É o que eu sempre, a mensagem que eu levo a todos, é que, rapaz, nós somos irmãos. Se nós não nos ajudar, quem vai nos ajudar? É verdade. Então eu procuro muito estar unindo todos, estar dialogando com todo mundo. E somos muito respeitosos um com o outro, muito cordial. E isso me alegra muito.
né? Isso me alegra muito. E como eu te falei, sempre que eu vejo um olhando com a cara para o outro, eu já tô lá, o que aconteceu? Precisou ter que sair daqui da região, né? Para se formar, né, Franz? Isso, é porque, na verdade, a minha trajetória estudantil começou no Mucambo, como eu já relatei. Vim para a escola Teófilo Leite. Do Teófilo Leite, que é aqui na parte baixa, que é o antigo Mucambinho. Fui transferido aqui para o Alice do Socorro Castro e fiz até o 2º ano do ensino médio na escola Leda Napoleão. Leda Napoleão, você estudou lá também. Isso, e concluí já o 3º ano na cidade de Madeiro, já no ano de 2008, que foi o ano que eu cheguei na cidade de Madeiro. Né? Como que se deu isso ali? Eu cresci no Mucambo. O nosso serviço principal sempre foi a roça. E eu tinha essa vontade de sair, né, da roça, de tentar buscar vencer pelos estudos. Mas lá, quando você começou a estudar, você já pensava em ser advogado? É como eu lhe falei, é um sonho de menino. Isso, menino, inclusive, tem o meu irmão, que é o Chaguinha, né? Chaguinha. Eu sempre disse para ele, rapaz, eu vou conseguir me formar. E eu sempre tive muita afinidade com ele, ele ficava sorrindo. Como, rapaz, tu vai fazer isso, né? Eu digo, não, mas vai dar certo. E aí, a gente lutando, buscando uma oportunidade no setor urbano, no serviço público, principalmente, que nessa região principal o empregador são as prefeituras. E fui lutando, buscando. E na época, abriu um concurso, eu tinha 17 anos de idade, e abriu o concurso no município de Madeiro. Só lembrando, eu não conhecia Madeiro. Né? Não conhecia. Morava aqui em Mucambo, mas não conhecia Madeiro. E abriu esse concurso, lá na cidade de Madeiro, né? E a gente juntou, digo, rapaz, eu vou me inscrever. Eu sei que lá do Mucambo veio meu irmão, que é o Dionísio, veio o meu primo, que é o Erivan. A gente foi para a cidade de Madeira e nos inscrevemos. Né? E onde é que ia arranjar o tempo para estudar para esse concurso? Trabalhando. Né? Tinha que ir para a roça todo dia e tinha que estudar, porque o concurso tinha data marcada. Né? Aí o que eu fazia? Geralmente eu ia para a roça, quando chegava no período de meio-dia, que era o período que as pessoas aproveitavam para descansar um pouco, eu ia estudar. Quando dava a tarde, à noite tinha que vir para a escola, aqui no Joca Marques. E quando retornava para Mucambo, quando chegava lá, uns ainda iam assistir televisão, outros já iam descansar e eu ia estudar. Focado, certo? né? Focado. E ficou muito pesado para mim, de certa forma, porque meu pai criou a gente sempre na roça e vendendo leite. Né? Tirava o leite no interior e ia vender em Luzilândia. E eu era o responsável por ajudar ele. Então, chegava da escola à noite, ia estudar e quando desse 4 horas da manhã tinha que estar no ponto para ajudar meu pai a tirar o leite para ele ir vender. E nessa toada de 4 da manhã já continuava, que tinha que botar gado no cercado, 7 horas tinha que estar na roça novamente. Mas assim, foi uma dedicação que valeu a pena. Eu tinha 17 anos e fui fazer o concurso. Quando cheguei em Madeira, eu não conhecia Madeira. Eu cheguei em Madeira e eu vi muito jovem do interior, eu vi muita gente fazendo essa prova. Né? Para tu ter noção, na época eu fiz na escola 14 de dezembro. E lá foi concentrado só as pessoas que iam fazer concurso para vigia. Para vigia. Para vigia. Você fez para vigia? Para vigia, na época. Né? Muita gente, eu digo, rapaz, o que eu vim fazer aqui? Mas já estou aqui e vou fazer. Quando me entregaram a prova, que eu vi o nível da prova, aí a minha cabeça veio, rapaz, valeu a pena o sacrifício. Você estudar. Porque caiu exatamente os assuntos que eu estava estudando. Certo? E aí eu fui, baixei a cabeça ali para fazer a prova, fiz, e graças a Deus, na época eu fui o primeiro colocado. Fui o primeiro colocado do concurso de vigia. Você foi da cidade de Madeira. Primeiro colocado? Fui o primeiro. Né? E dessa situação aí fiquei por Madeiro, né? Ou melhor, não fui chamado porque era menor. Quando me convocaram... Era menor de idade. Menor. Quando me convocaram para assumir o cargo, chegou lá que eu apresentei minha documentação, aí a pessoa do setor pessoal de RH me disse, você acabou de perder seus direitos, você é menor de idade. Vixe, rapaz. Rapaz, aí pense numa tristeza. Tinha lutado para conseguir uma vaga e de repente perdem tudo. Eu era menor. Mas se tem uma pessoa que mora no meu coração, essa pessoa na época fez uma ação por mim que eu nunca me esqueci.
Gilmar Bento. Gilmar Bento. Na época ele era, se eu não estou enganado, presidente do sindicato dos servidores de Luzilândia. E um dia ele visitando a minha casa, ele soube dessa situação. Aí ele disse que ia me ajudar. Aí foi confeccionado um pedido de adiamento de posse. Ele solicitou, né? Solicitou. Na época ele auxiliou a gente para isso. E foi protocolado na casa do Amorim, lá em Madeiro. E cheguei em Madeiro de forma muito humilde, como sempre, né? Cheguei com a bicicleta, na minha bicicletinha, né? Os meninos foram me deixar, foi uma romaria para ir lá para Madeiro nessa época, né? Aí foram me deixar lá, um bocado de moto, né? Uns me levando e os outros só atrás mesmo. E assim, naquele momento ali foi um momento decisivo para minha vida. Porque você estava fazendo uma mudança. Era uma mudança, né? Era uma mudança em si, né? Grande, né? Porque você estava saindo de um povoado, né? Ia para o Madeiro, que era uma cidade, apesar de ser uma cidade pequena, mas já era uma mudança. Né? Já era uma mudança. E aquilo foi uma situação decisiva na minha vida, aquele momento. Qual foi o ponto que foi decisivo para ti? Né? Nesse momento. Para mim, qual foi o ponto que foi decisivo? Quando eu saí de casa, apesar de eu ir para bem próximo, que era aqui o Madeiro, que eu poderia estar todo fim de semana na casa da minha mãe, né? Eu olhei para trás e vi minha mãe chorando por aquilo. Entende? Filho saindo de casa. Isso. Né? Aí, aquilo veio na minha mente. Eu digo, rapaz, aqui é o primeiro passo e eu não decepciono meus pais. Entende? Ali foi um fator decisivo naquele momento que eu olhei. Tomou essa decisão de... Exatamente. Para dar início ao futuro que hoje você está. Isso. Né? Aí eu costumo muito dizer, Ari, que o início de tudo, o meu concurso como vigia, teve uma grande contribuição. As decisões da gente, ela sempre se reflete no andar da caminhada. Né? No andar da caminhada. Por que foi de grande importância? Porque o vigia ele tem muito tempo. Né? Disponível para estudar. Disponível. E eu não perdi nenhum desse tempo. Aproveitou todos. Aproveitei todos. Como? Sempre que eu ia trabalhar, primeira coisa que eu fiz, eu cheguei, a primeiro local que eu fui lotado em Madeiro foi na Secretaria de Educação. Trabalhar na Secretaria de Educação. Logo quando cheguei, eu já vi uns empilhados de livros, né? Eu digo, rapaz, é aqui. Entende? Aí eu olhava, não tinha local para me estudar. Mas era muito tempo que a gente tinha, passava ali sentado, observando. Aí eu me desloquei para a escola agrícola, atrás de uma mesa para eu estudar. Aí lá me arranjaram. Aproveitou a oportunidade? Me arranjaram a mesa. Eu botei num canto da secretaria. Quando eu não estava lá resolvendo questão de abrir porta, portão, essas coisas, eu estava estudando. Né? Estava estudando, eu fazia o 3º ano do ensino médio, trabalhava e quando eu estava no serviço, estudando. E logo em seguida eu terminei o ensino médio, 3º ano, e fui fazer vestibular. Aí eu passei na Universidade Estadual para Pedagogia, no qual eu sou formado, sou professor hoje, sou pedagogo. Você é concursado aqui no Joca Marques também? Sou efetivo, sou professor efetivo do município de Joca Marques, né? E passei na UFP, né? Que é a Universidade Federal do Piauí, por curso de Filosofia. Esse eu tenho metade do curso, está trancado. Né? Não concluiu, né? Não concluí. Dei continuidade no curso de pedagogia. Né? Concluí e hoje eu exerço a função, sou professor do município de Joca Marques e sou pedagogo formado pela Universidade Estadual do Piauí. Né? E logo na sequência, a questão do concurso do Joca Marques. Né? Isso é muito, muito importante porque por diversas vezes eu busquei, pela proximidade, por diversas vezes eu busquei oportunidade no município do Joca Marques, à época. Na época, né? Na época. Por diversas vezes eu busquei oportunidades. Né? E coincidiu que não deu certo. Sempre não dava certo por questões políticas, será? Acredito nem por isso. Não sei exatamente por quê, né? Eu sei que eu nunca logrei êxito. Aqui no município. Exatamente. Né? Começou aqui, mas as portas nunca... nunca tive a oportunidade que eu buscava. Né? Porque qualquer jovem hoje, o que ele busca? Para me dar uma oportunidade, né? É verdade, E às vezes eu costumo até dizer, rapaz, foi por Deus. Né? Talvez se tivesse me dado essa oportunidade nessa época, eu tinha me acomodado. Né? Tinha me acomodado. E assim, aí surgiu, abriu o concurso para professor no Joca Marques, nessa época.
Eu digo, rapaz, é minha oportunidade. Agora ou nunca, né? É agora ou nunca. Eu vou ter que aproveitar, né? E como eu já tinha uma rotina de estudo, eu fui intensificando, né? Intensificando, e por diversas vezes, eu morando na casa do Amorim, quando dava 3 horas da manhã, o Amorim batia na porta do meu quarto. Bora. Porque a lâmpada ainda estava acesa. Era eu estudando. Ele dizia, rapaz, tu não vai dormir não, daqui a pouco tu vai ter que trabalhar, às 6 horas tem que estar na escola. Eu digo, não, eu vou já dormir. Isso foi uma rotina que eu tirei por vários dias. Qual era o meu objetivo? Passar no concurso do Joca Marques, né? E aconteceu a prova, e eu fui lá e graças a Deus logrei êxito. Você lembra a colocação, né? Rapaz, eu acredito que foi o primeiro ou foi o segundo colocado como professor do município do Joca. Depois eu perdi algumas vagas porque teve a prova de título, né? Tinha que apresentar os títulos e eu, muito jovem na época, não tinha tanto. Acho que eu desci para a 4ª colocação. Muito bem, estamos ouvindo e vendo ao vivo aqui o nosso colega e amigo Dr. Franas Machado, da cidade de Madeiro, advogado, grande pessoa, amigo. Doutor, e chegando próximo aí já para se tornar advogado, você teve grandes contribuições de pessoas amigas, né, que lhe ajudaram, o ex-prefeito de Madeiro, né, José Neto. Sim, Zé Neto. José Neto para você hoje? Zé Neto para mim hoje, Zé Neto é um irmão, né? É uma pessoa por quem eu tenho um grande respeito, por quem eu tenho grande admiração. Inclusive, essa história de eu me tornar hoje, ser advogado, é uma história de bastante luta. É por isso que eu te digo que meu perfil se encaixa com muitos da nossa região. Muitos têm essa luta, né? Por que eu sempre digo isso? Porque, meu irmão, para você ver um filho de um pobre vencendo, você já pode ver que ali não foi nada fácil. Nada fácil, né? E eu me orgulho tanto, Ari, quando eu vejo uma família que vem da origem humilde, que coloca um filho na faculdade ou na universidade. Quando eu sei, eu mesmo ligo, rapaz, meus parabéns. Por quê? Porque eu sei toda a trajetória que eu passei. Né? Exatamente. Então, assim, hoje, eu prefiro contar do princípio. Né? O Pedro Filho, hoje, o Pedro, que é o meu amigo Pedro. Que é o prefeito hoje. Que é o atual prefeito do Madeiro, né? Eu lembro que na época, eu morando já em Madeiro, mas ele tinha um parente que morava no Mucambo. Lá no meu interior. Pedro Filho, né? Pedro Filho. Né? Ele tinha um parente que morava lá. E esse parente dele adoeceu. E um dia ele me disse, rapaz, eu quero visitar meu parente, que está lá no teu interior. Tem como tu ir lá comigo? Eu digo, tem. Bora. A gente foi. Chegou na beira do rio, como tu sabe, quando é para atravessar para o Mucambo, tu tem que ficar do lado de cá, na barreira do rio, esperando vir te buscar. Exatamente. Né? É dessa forma. Aí lá a gente debaixo de uma moitazinha de pipoca, né? E ele me dizendo, rapaz, tu pretende ser o quê? Eu digo, rapaz, meu maior sonho é ser advogado. Me formar em direito. Ele dizia assim, rapaz, mas isso pode acontecer. Né? Aí ele disse, isso pode acontecer. Eu digo, rapaz, mas é um tanto difícil, porque as origens da gente é muito humilde, as coisas são muito difíceis. Né? Mas eu não desisto, não. Tá na luta, né? Tô na luta. Né? Tô na luta. E alguns anos depois coincidiu. Né? Assim que cheguei em Madeira, que eu fui morar na casa do Amorim, eu conheci o Zé Neto. Zé Neto... Através do Sr. João Amorim? Através do Amorim, né? Eu conheci o Zé Neto e nisso nós nos tornamos amigos. Amigos de lutas. Né? Nos tornamos amigos. E o Zé Neto estava pleiteando ser prefeito do Madeiro. Era candidato. Eu digo, rapaz, pois eu tô contigo aqui. Eu voto para tu. Aproveitando antes de a gente entrar bem nessa história, agora outro dia eu me encontrei com o Zé Arlindo. Né? Grande amigo Arlindo. Ele me deu assim um pouco dessa história, né? do ex-prefeito Zé Neto. Isso foi uma conversa ali de escola, né? Para ele ser candidato. Né? Quem conhece a história do Zé Neto sabe que ele tinha esse sonho de ser prefeito do Madeiro, desde a vida de estudante, né? O grupo do Zé Neto foi composto por um grupo de amigos. Isso, e principalmente sala de aula, né? Sala de aula, foi onde todos, ao princípio, todos somavam forças para se reerguer, né? Claro que liderado por ele, que ele é um grande líder. E aí eu cheguei em Madeira e conheci Zé Neto. Né? Morando na casa do Amorim, de vez em quando ele estava por lá, fazendo reuniões políticas, tudo, conversando. E aí terminou que a gente criou uma afinidade. Quando deu nas eleições de
2012. 2012, né? Foi o 2012, primeiro ano que ele se elegeu, né? Aí o primeiro ano que ele se elegeu? Ou foi a primeira eleição que ele se elegeu. Não, ele já tinha perdido uma, né? Isso, exatamente. Né? E lá aí, naquela você já estava junto ali? Eu já votei para ele nessa época, época, né? Que foi 2008, justamente o ano que eu cheguei em Madeiro. Madeiro, né? Foi justamente o ano que cheguei em Madeiro. E aí, assim, a gente continuou lá, continuou na luta. Quando deu 2012, ele pleiteou novamente e logrou êxito na eleição. Né? E ele me chamou na época para eu assumir a comissão de licitação. Comissão permanente de licitação. Da prefeitura, né? Aí foi uma responsabilidade, tudo muito novo para mim. Na época eu tinha 23 anos. Você já tinha se formado em Direito já? Não, ainda não. Né? Não. Eu estava concluindo o curso de Pedagogia. Na época, né? Exatamente. Quando deu no ano de 2013, eu concluí Pedagogia. Né? E na UESP, em Luzilândia. E a gente, na luta, eu trabalhei para ele, assumi a comissão de licitação. Na época eu tinha 23 anos. E foi um setor que me ensinou muito, né? Me ensinou muito, eu aprendi muito dentro desse setor. E aí eu passei um ano e eu disse para ele, rapaz, eu quero estudar. Estou vendo a oportunidade de eu realizar um sonho, que é formar em Direito. Né? Aí na época, a princípio, ele disse, rapaz, fica difícil, quem é que vai ficar nesse setor aqui? Para resolver as coisas para mim. As coisas para ele. Para resolver as coisas para mim, né? Aí eu disse, rapaz, mas deixa eu ir fazer a prova. Eu dou conta desse negócio. Aí ele disse, rapaz, pois vai fazer. E aí eu fui fazer essa prova. E aí vem minha história novamente com o Pedro Filho. Novo encontro. Ou seja, é novo encontro. É um grupo que a gente vem há longo tempo. Não é criado de agora. Não existe essa questão de agora. De agora, né? Não. Aí eu fui fazer essa prova. Cheguei em Teresina, né? Até outro dia eu coloquei no Facebook, né? Lá. Cheguei lá, me deixaram na casa do Pedro Filho para me fazer a prova. A prova do vestibular. Do vestibular, né? Isso, para ver se entrava na faculdade. Né? Aí eu fui, quando deu no outro dia, Pedro acordou cedo, tinha uma bis. Citei até a cor da bis preta, foi lá, me deixou e disse, rapaz, tu vai passar. Tu vai passar. Aí eu fui lá e graças a Deus deu certo. Aí veio os novos desafios. Né? Passei. E agora vai iniciar as aulas. Como que eu vou fazer? O serviço da prefeitura? Da prefeitura, tudo, né? Aí, a gente dialogando, chegou num consenso. Né? Zé Neto, não, tu vai, fique resolvendo as coisas que der para você resolver de lá. Foco nos estudos. Foco nos estudos, vá tentar lá esse negócio lá. Eu digo, beleza, fui. Mas não tinha local para ficar. Aí era outro? Porque eu já tinha família, cara. Eu já tinha uma filha. Já era casado e já tinha uma filha. Olha só o desafio, né? Porque qual é o normal? Muitos vão para Teresina estudar, vão só e os pais ficam mandando. Né? Eu não, já era o inverso. Eu tinha que mandar para sustentar minha família. Né? Mas graças a Deus, Deus abençoou muito. Né? Tive uma família compreensiva, tive uma companheira que me ajudou muito nesse contexto todo. Né? E a gente foi e continuou. E chegou lá, o primeiro dia. Rapaz, Teresina, eu vou. Capital do Não tem onde ficar, mas eu vou. Primeiro dia de aula, cheguei lá. E novamente encontrei o Pedro Filho. Né? Cheguei, procurei o Pedro, contei para ele a situação e ele me acolheu na casa dele. Ele com a família dele me acolheu na casa dele. Certo? Me deu a mão lá. E é um fato tão marcante que nesse dia que eu cheguei em Teresina para o início das aulas, a filha do Pedro Filho nasceu. Que é a Linda. Né? Nasceu. E aí a gente foi levar a mulher dele para fazer o parto lá no Evangelina, à época. E voltando ele disse, rapaz, eu vou pagar um sorvete aqui para nós. Aí sentado, aí ele dizendo, não se preocupe, não, você vai ficar lá em casa, tudo. Aí eu olhei para ele e disse, rapaz, essa oportunidade que tu tá me dando aqui, para mim voltar, na época eu falei nesses termos, para eu voltar aqui de Teresina, sem um diploma na mão, só se for morto. Porque enquanto eu tiver vida, eu vou lutar por esse diploma. Né? Para compensar, e eu fui nessa trajetória e comecei os estudos, tudo. E as pessoas são os amigos muito presentes na minha vida, pessoas que me ajudaram muito, como o Pedro, como o Zé Neto. Né? O Zé Neto foi um cara que me ajudou muito.
a minha família mesmo, né? Minha esposa, na época minha filha também era minha inspiração, né? E o João Afonso, o João Amorim também. E todos são pessoas, Ari, que hoje eu não abandono. Todos são pessoas que eu tenho um respeito e uma consideração enorme. Certo? A gente vive num mundo hoje que você sabe mais do que ninguém que é um tanto conturbado, é um tanto complicado. Só que todas essas pessoas que têm uma história nessa minha carreira, nessa minha trajetória, eu procuro não estar dando as costas. Sempre eu estou lá. Como é que eu vou pagar o que essas pessoas fizeram comigo? Com respeito. Com respeito. Com honra. Com consideração. Então, doa quem doeu, estou lá. Na hora que precisa, está à disposição. Estou à disposição. E eu costumo muito dizer a todos eles, e quem me conhece sabe, eu não sou aquele tipo de pessoa que está te mandando mensagem, piada todo dia, coisinha, vídeo, disso, daquilo. Não. Não sou. Eu tenho meu perfil. Agora, sempre que precisa, eu estou presente. Esse é eu, esse é o Franas. Quem me conhece sabe que meu estilo é esse. Entende? E a minha vida estudantil lá, nessa estadia que o Pedro Filho me deu, eu passei 3 anos. Morou 3 anos. Uma estadia grande, viu? Teresina, né? 3 anos, em Teresina com o Pedro. Aí depois eu me adaptei em Teresina, começou tudo. Começaram a me ajudar ainda mais. Aí eu digo, Pedro, aqui já dá para me estar me virando. Já dá para ir. Já dá para me ir levando as coisas aqui. Aí foi a época que eu aluguei uma kitnet, né? E terminei e concluí meu curso. Você saiu da casa do Pedro? Foi para onde? Sim, fui para a kitnet, mas sempre nos visitando, direto. Sempre presente. Contato um com o outro. Sempre presente, sempre nos visitando, sempre conversando, né? Aí vem a história do Pedro, candidato a vereador. Na época que o Pedro foi candidato a vereador pela primeira vez, eu já votei eu já votei nele. Eu morava na casa dele. Eu já votei nele, né? Em Teresina. Foi, 2016. 2016. Isso. Então ali eu já votei nele. E a forma de eu retribuir, eu vou botar pra ti, de apoio aqui, e eu puder ajeitar aqui, correr atrás, ajeitar os votos pra você, né? Não sou político não, mas eu vou tentar aqui. É a forma de eu estar retribuindo, Pedro. Muito bem. Olha aí, meus amigos, você está acompanhando aqui o Dr. Franas Machado, advogado, competente aqui da nossa região do Baixo Parnaíba e sempre também faz vídeos aí na rede social explicando os assuntos importantes, né? De vez em quando a gente te coloca algum vídeo, né? Esclarecendo algumas coisas, que é na área principal que a gente atua, que é a Previdência. A gente de vez em quando está colocando alguns vídeos. Doutor, aí você se formou para advogado, né? Deu certo? Deu certo, graças a Deus, né? Graças a Deus deu certo. Mas sempre foi um desafio, né? Porque eu sempre digo o seguinte, quem quer, meu amigo, vai atrás. Quem quer, corre. Todo mundo é capaz. Todos são capazes. Quando a gente entrou na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu fui pela bolsa do FIES. Eu fui aluno do programa do governo federal. Aquele desconto que tem, né? Exatamente, do FIES. Hoje eu estou pagando meu custo. Né? Continuo sendo descontado mensalmente. Estou pagando e estou feliz. Posso lhe garantir que estou feliz. Né? Por isso. Foi uma política do governo que deu certo e eu aproveitei essa oportunidade e me formei. Mas quando entrei, as pessoas disseram, não, mas só tá porque é particular. Sempre tem isso, né? Sempre tem aquele dia, sempre tem aqueles que não, isso aí não vai dar certo não, larga esse de mão. Sempre tem aqueles que procuram estar te colocando para baixo. Sempre né? tem. Então eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade, eu digo para as pessoas, não te deixe influenciar com ideia negativa de ninguém. Tem que aproveitar as ideias boas. Né? Exatamente. E outra, sempre, às vezes, soa como um egoísmo. Mas sempre procurem priorizar o que você quer. Certo? Sempre procure isso. Porque muitas das vezes as pessoas estão próximas de ti e vão tentar te colocar para baixo. Mas você tem que ter convicção do que você quer. Porque se você tiver convicção do que você quer, você vai conseguir. Certo? Dificuldades existem. Sempre vão existir. Mas quando a gente quer correr atrás, é buscar. Certo? Aí eu entrei na faculdade e me disseram para mim, não, aí é porque é particular. E eu, tranquilo, fui. Aí quando viram que eu não desistia, comecei a me aproximar terceiro, quarto, quinto. Aí, não, tudo bem. Ele está fazendo essa faculdade aí, mas agora eu quero ver ele passar no OAB. Que é a prova lá. Que é a prova, né? E eu digo, rapaz, mas como é que pode? Pode, né?
Aí recebi, vamos para frente. Quando chegou no 6º período do curso de Direito, aí eu já comecei a pesquisar. Quando eu poderia, fui na coordenação do curso, quando eu poderia estar fazendo a prova da OAB. Aí me informaram que no 9º período. Já faltava 3... Isso, no 9º período eu já poderia fazer. Aí eu digo, tranquilo. Aí eu passei a me dedicar a estudar para a prova da OAB. Direto. Passei a levar as coisas mais, intensificar mais os estudos, né? Aí geralmente quando eu tinha oportunidade, quando eu não estava correndo, resolvendo situações do município do Madeiro, eu estava na biblioteca. Quando eu não estava na biblioteca da faculdade, que eu me formei na Santo Agostinho, quando eu não estava lá, eu estava na biblioteca do Tribunal de Contas. Correndo atrás. Correndo. Sempre que eu tinha uma oportunidade, eu estava nesses locais. Aí quando deu no 9º período, eu digo, eu vou fazer essa prova. Vou ver como é o nível dela, mesmo que eu não passe, eu ainda tenho mais um período, que o curso de Direito é 10 períodos. Você tem duas chances no caso. 2 chances. Eu digo, vou ver logo o grau dela. Aí eu fui, me inscrevi, primeira fase. Aí eu fui conseguir. Passou. Logrei esse na primeira fase. Aí tem a segunda, né? Aí disseram que pra mim que o difícil não era a primeira. Esse período que eu tava de férias da faculdade, eu vim pra Madeira. Aí foi bem naquele quente de carnaval, tudo. Uma zoada grande, né? E todo mundo se divertindo, brincando. Eu digo, rapaz, eu vou me trancar. Que se eu sair, eu não estudo. Ou um ou outro, né? Ou um ou outro. Aí eu me tranquei. Fui estudar, né? E no dia marcado teve a prova. E eu fui lá. Prova difícil, como é mesmo, né? É. E quando saiu o resultado, aí foi um dos momentos que eu considero como o mais feliz da minha vida, né? Que era um sonho de menino. Um sonho de menino, né? Sendo realizado, né? Realizado. Porque aí, quando saiu o resultado, eu aprovado. Passei nas 2 fases no 9º período. Né? E tudo, naquele momento que eu recebi essa notícia, que eu olhei no site que estava meu nome realmente, aí veio todo um filme na minha cabeça, né? Veio o seu Alcione, veio a Dona Maria do Carmo, veio todos meus irmãos, veio todas aquelas pessoas que me ajudaram nessa trajetória. E na minha mente sempre dizendo, eu tenho que honrar cada um. Sempre dizendo, eu tenho que honrar cada um. Então foi uma emoção muito grande, né? E uma emoção que naquele momento foi comemorada só, porque minha família estava distante e meus amigos todos correndo, trabalhando de um lado para o outro. Mas foi uma felicidade grande. Passei nos 2 períodos da OAB no 9º período. Passei nas 2 fases, ou melhor. Aí, meus amigos, você está acompanhando a entrevista aqui com o nosso amigo Dr. Franas Machado. Você está ouvindo aí um pouco da história dele, né? Uma história muito bonita e contando um pouco do que ele passou para conseguir o êxito hoje, né? Franas, meu amigo, voltando atrás aí, vamos falar agora aqui de política, que nossa região é uma região também que concentra muito sobre política, né? Política é uma realidade. É a realidade, né? Você, desde 2008, que você participa da política de Madeiros, né? Exatamente. Né? Inicialmente como eleitor. Como eleitor. Né? Sempre como eleitor, né? Que você nunca pleiteei cargos. Pretende? Quando se trata de questões políticas, eu prefiro ser muito prudente, né? Porque eu sou muito grupo. Eu sou grupo. A minha prioridade é grupo. Não é dizer que eu quero ser isso, que eu quero ser aquilo. Sempre eu prezo pelo grupo. Né? O que for melhor para o grupo, nós estamos para apoiar. Para apoiar. Porque política é grupo. E só se ganha com diálogo, com respeito e com considerações mútuas. Então não posso aqui, é muito precoce para me dizer que pretendo ser candidato a isso ou aquilo. Eu estou a serviço do grupo. 2008 o Zé Neto foi candidato, perdeu a eleição. Perdeu a eleição. Junto com ele, né? Sim. Aí não desistiram, vieram 2016, né? 2012. Aí teve êxito. Logrou êxito. Né? 2016, de novo, êxito novamente, né? Reeleição. O mesmo grupo ali sempre firme, né? Sempre firme. Veio 2020, o grupo unido teve êxito novamente. Né? Aconteceu lamentável que houve. Hoje o Pedro Filho é o prefeito de Madeiros. Ele assumiu, todo mundo sabe o que houve, né? As circunstâncias do acontecido. E como o vereador Hilário falou, qualquer um que estivesse no lugar de Pedro Filho teria que assumir, né? É fato, né? É lei e tudo. Hoje você se considera o braço direito do Pedro Filho em Madeira? Rapaz, isso é uma pergunta complexa, né? Mas eu não me considero o braço direito do Pedro Filho.
eu me considero um amigo do Pedro Filho. Um amigo. Um amigo, né? Do Pedro, né? Pela história toda. Pela história, né? Poucas pessoas hoje, eu acredito, que estão tendo a oportunidade, através desse podcast aqui, de realmente saber como que é a história do Franas e como que é a história do Pedro e como que é a história dos dois, né? De quando se conheceram, de como que foi essa luta. Estão tendo a oportunidade de conhecer hoje. Então eu não me considero um braço direito, eu me considero hoje um amigo do Pedro e uma pessoa que, diante das circunstâncias, ele veio a contratar os meus serviços como profissional para que eu pudesse estar nesse momento auxiliando ele, né? Então, assim, ser braço direito é muito forte, né? Eu me considero um amigo que, como todos os meus amigos sabem, o bem que eu quero eles. Sempre, enquanto eu tiver, estarei lá opinando, logicamente, dando opinião no que eu considerar, pelo pouco de experiência que eu tenho administrativa, é correto. Chamando a atenção quando eu considerar que dentro dos termos legais, algumas situações não está dentro dos padrões legais, para mim estar chamando a atenção e dizendo, olha, isso não está. Caminha por aqui. Desse aqui vai dar problema para você aqui. Então, meu papel hoje é esse, né? Tenho uma proximidade com o Pedro, é meu amigo pessoal, e eu acredito que em virtude de tudo isso, foi em virtude dessa amizade que hoje ele me chamou para estar próximo dele no governo, né? E até quando eu estiver próximo dele, logicamente eu vou prezar pelo que for melhor para o gestor Pedro Filho e para o meu amigo Pedro Filho, né? Porque além de ser o prefeito do Madeiro hoje, ele é meu amigo. Então sempre, como eu sempre fiz com meus amigos, com as minhas amigas, foi orientar. Rapaz, eu acho que aqui, logicamente, que dentro dos limites, né? Não cabe a mim estar orientando questões de consenso, seja de quem for, de vida pessoal de ninguém. Isso é um problema pessoal, já sabe. É pessoal, né? Isso. Mas profissionalmente, né? Hoje a gente está na gestão com o Pedro Filho, e o que a gente puder fazer para contribuir para que a gestão do Pedro Filho dê certo, contribuir para a melhoria do município do Madeiro, a gente vai estar na luta, como sempre a gente esteve. E sempre prezando pela legalidade das coisas. Muito bem. Quero agradecer aqui aos nossos internautas. Pode deixar seu comentário aí nas nossas redes sociais. E tem 3 anos, né? Agora para o Pedro Filho poder... 3 anos, né? Ainda, 3 anos para o povo de Madeiro. O que você tem a dizer assim para a população de Madeiro? Você que está ali com ele direto, próximo ali. A expectativa desses 3 anos na administração para o Pedro Filho aí. Ari, conhecendo o Pedro. Antes de entrar, e um detalhe, que hoje lá o Madeiro, a oposição tem 6 vereadores, né? Isso. E o Pedro tem 4 vereadores, é? 3 vereadores. 3 vereadores, tem um independente, né? Isso. Qual a expectativa aí esses 3 anos com essa situação, Franz? Conhecendo, Ari, o Pedro, como a gente conhece, eu acredito muito no poder do bem. E o Pedro é uma pessoa do bem. Então, assim, eu acredito que as expectativas desses próximos 3 anos de gestão do prefeito Pedro Filho, as expectativas são as melhores possíveis. Porque ele quer o bem. Ele é uma pessoa que sempre procura fazer o bem. Como eu te falei, o poder do bem é muito grande. É verdade. As intenções do bem são muito grandes. Então, as expectativas são as melhores. Tecnicamente falando hoje, se for fazer um balanço da gestão do Pedro Filho, dos 3 meses de governo do Pedro Filho hoje, é um balanço completamente positivo. Dentro desses 3 meses, Dentro né? desses 3 meses de governo. Então aí já está mostrando a cara de um prefeito que quer trabalhar. E a gente espera muito que continue nesse ritmo, continue nesse tom, continue nessa determinação de querer trabalhar pelo povo, que o povo merece. O povo merece o que há de melhor. Hoje, se for fazer um balanço, hoje o governo, tecnicamente falando, é um governo plenamente equilibrado. Porque é um governo que hoje está com 3 meses, é um governo que não deve ninguém. Nem funcionário As contas em dias, né? e nem fornecedor.
já pode-se dizer, mediante esse fato, que é um governo que está equilibrado. Né? Foi o prefeito que pagou o maior abono do estado do Piauí aos professores no final do ano. Foi o Pedro Filho. Pedro Filho. É o prefeito que deu o maior reajuste da região dos Cocais. Se não me engano, é o segundo maior do estado do Piauí. Reajuste aos professores. Os professores, né? Isso. Então, assim, isso mostra a força de vontade. Porque ele poderia muito bem, como muitos prefeitos estão fazendo, não ter dado esse reajuste. Ter seguido o mesmo... O que as pessoas pregam? Não, mas é obrigatório que é do governo federal. Tem N teses jurídicas e muitos gestores estão usando elas para não dar o reajuste. Porque cada município tem sua realidade. A realidade, né? Tem municípios que estão dando 10%, municípios que estão dando 12%, municípios que estão dando 20%, municípios que estão dando o teto que o governo botou, que é 34,24%. E o prefeito do Madeira deu 37,24%, ou seja, 4 pontos acima da média nacional. Tem professores ali de Madeira que vão receber mais de 5 mil por mês, né? Tem professores que hoje vão receber R$ 6.800 por mês. Eu vi lá. Então essa é a realidade do município do Madeira. Já reformou 2 escolas em 3 meses de governo. Tem um problema crônico da localidade Sussuapara, que é a questão da água. Como o ex-prefeito Zé Neto tentou resolver por diversas formas, mas não logrou êxito em virtude da qualidade da água, não dá. O solo, O solo. O solo é... Exatamente. Aí foi feito todo um levantamento já pelo Pedro Filho e mandou perfurar um poço numa região um pouco distante e deu água de qualidade. Então a questão da água da comunidade de Sussuapara é questão de dias, vai estar resolvido. Já está perfurado o poço. Já está perfurado o poço. E deu água boa, né? Já está pago a questão de infraestrutura e caixa d'água, já estão pagos. Então é questão de dias, vai ser resolvido esse problema. Isso mostra o compromisso e a força de vontade do gestor. Então, assim, diante de todo esse levantamento, hoje pode-se dizer que as expectativas, respondendo aqui sua pergunta, para os próximos 3 anos, continuando desse ritmo, é a melhor possível. Muito bem. Olá, amigos internautas, você está acompanhando aqui a nossa entrevista hoje com Dr. Franas. Agradeço a todos os internautas. Você pode deixar o seu like aí, seguir nas redes sociais, no YouTube, no Kawaii, TikTok, as nossas plataformas digitais aí que nós estamos aí. Agradeço a todos que estão participando aqui do nosso bate-papo. Dr. Franas, quero lhe agradecer pelo ter vindo no nosso estúdio aqui, bater esse bate-papo. Caso você queira dizer algo que eu não lhe perguntei, os microfones estão abertos aí. Ari, eu gostaria muito, eu que agradeço pelo convite, né? Porque na verdade a gente está tendo a oportunidade de ter um diálogo franco, né? E muitas das vezes essa situação da gente estar recordando a história da gente, é bom sempre a gente estar relembrando isso, que é para que a gente não possa se envaidecer. Saber de onde que veio. A origem, né? Saber suas origens. Né? Nunca esquecer. Viu? Nunca esquecer. E eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco da minha carreira como advogado, como tudo começou. Eu acho que eu ia esquecendo de fazer a pergunta, doutor. Você formou, além de se formar advogado, hoje você tem um grupo, né? Rapaz, é uma história longa. Pois né? é, eu fui esquecer aqui, doutor, viu? É uma história bastante longa, né, Ari? A gente formou, eu estagiei num dos bons escritórios de Teresina. Foi o escritório de advocacia do deputado Santana, que na época era coordenado pelo Dr. Marconi Nunes. Marconi Nunes, que inclusive é assessor jurídico da Prefeitura de Madeira e de Joca Marques. Jurídico contábil. E eu estagiei lá, onde pude aprender muito com eles. Agradeço demais pela oportunidade, né? E quando formei, todos na sala diziam: eu quero ser juiz, quero ser desembargador. Outros diziam: eu quero ser delegado. Porque lá tem uma junção de vários sonhos, né? As pessoas que estão ali. E isso é interessante, a gente ficar olhando. E eu sempre ficava na minha quieta. E me perguntavam o que eu queria ser. Diga advogado. Ah, rapaz, tu vai ser advogado? Digo, vou. E isso foi se intensificando, chegando para o final do curso, e todo mundo, como que se diz, ajustando seus projetos do que queriam ser.
Continuavam querendo ser juízes, desembargadores, promotores, delegados, e me perguntavam novamente, digo advogado. Isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre fui apaixonado por essa região. Sempre fui um apaixonado por essa região. Porque eu sempre vi que nessa região tem futuro. Né? E minha cidade, apesar de já ter advogados formados, da minha cidade, nunca nenhum tinha abrido um escritório. Você foi o primeiro? Eu fui o primeiro escritório de advocacia. Né? Pelo menos depois que eu cheguei lá, em 2008 para cá, eu não vi nenhum escritório de advocacia dentro de Madeira. Que lá tem o Dr. Chaguinha, né? Tem o Dr. Chaguinha, uma pessoa especial para quem eu mando um abraço. Tem o Dr. Vitaliano, né? Doutor. E assim, eu digo, rapaz, eu vou abrir um escritório no Madeiro. Aí muitos diziam, rapaz, tu é doido. No Madeiro, logo. No Madeiro. O pessoal tem que dizer que o Madeiro é fim de linha, né? Tem que dizer, né? E eu digo, vou abrir no Madeiro. Terminei o curso, 10º período, já tinha passado nas 2 fases da OAB e cheguei em Madeiro. Digo, vamos embora, vou abrir o escritório lá mesmo. No decorrer desse tempo, eu já tinha conseguido um ponto. Eu digo, vou montar o escritório aqui. Meu irmão, eu sei que eu cheguei em Madeiro com essa determinação de abrir o escritório de advocacia. E aí eu chamei os amigos, fizemos um mutirão. Meu escritório foi feito no mutirão, né? Chamei os amigos, sei que foi ligeiro lá, nós fizemos. Montei uma estruturazinha razoável e começamos os trabalhos. E começou a dar certo. Começou a aparecer os primeiros clientes? Os primeiros clientes, as pessoas confiando na gente, graças a Deus. E começou a dar certo as coisas. Né? Porque às vezes, Ari, as pessoas têm um preconceito. É da cidade. É o advogado do interior. É o Franz, eu conheço ele. O pessoal tem logo que dizer. É o advogado do interior, né? Os próprios existia, ainda hoje existe, esse próprio preconceito dos próprios colegas advogados. Ou do cliente quando vai contratar. Né? Não, mas é um advogado do interior. Mas isso hoje ali é muito relativo. O interior hoje está composto de bons profissionais. E bom. A tecnologia chegou. A internet chegou a acreditar e começou a dar certo. Né? Começaram a ver resultado. E aí a gente foi, graças a Deus, ganhando espaço. Né? E eu sempre dizendo, eu tenho um sonho de criar um grupo. Aí eu estudei na época, quem fazia parte do meu... Toda sala de aula tem aquelas pessoas que têm mais afinidade. Acaba reconhecendo as pessoas, reconhecendo, né? E tem o que é responsável hoje pelo escritório na cidade de São Bernardo, no Maranhão, que é o doutor José Carlos Borges. Eu conheço, já conheci ele aqui. Isso. Ele estudava comigo. Vocês estudavam juntos? Juntos. A gente estudava juntos e eu dizia a ele, rapaz, quando eu sair daqui, eu vou montar um escritório, vai dar certo e depois eu vou fazer a estrutura e tu vai tomar conta. Aí foi amadurecendo o projeto e sempre com isso. Aí deu certo. Aí hoje eu fico aqui em Madeiro. E ele fica em São Bernardo. E nós temos vários advogados parceiros. Né? Quando começou, eu comecei na ousadia, né? De publicar Grupo Franas Machado. Rapaz, antes de ser criado. Antes, o sonho. Eu botando a minha publicação dizendo Grupo Franas Machado. E as pessoas sorrindo, muitos sorriam na minha cara. Né? E diziam, rapaz, onde é que isso daí se cria? Né? Onde é que isso se cria? Mas como eu lhe falei, eu não ando desistindo fácil por pessoas que não traem uma palavra. E a gente vai chegando ali à fase da vida que elogios não envaidece a gente. Muito menos críticas também não vai te abalar. É verdade. Então hoje eu considero que eu estou nessa fase. Hoje elogios não me envaidece, muito menos crítica vai me derrotar. Então eu prefiro estar na minha e acreditar no que eu quero. Buscando, estudando, trabalhando, para que chegue aos objetivos. É verdade. E hoje eu olho essa trajetória, eu olho para trás e vejo e começo a sorrir de mim mesmo. Rapaz, olha aí como está dando certas coisas. Tem um grupo hoje, né? Tem um grupo, que é o Grupo Franas Machado. Né? Onde a gente tem vários advogados parceiros que são advogados brilhantes, né? Jovens advogados brilhantes. E o melhor de tudo é que nessa luta nós aprendemos junto. Nós lutamos e nós aprendemos junto. A gente vai crescendo junto. Então são sonhos que Deus vem dando a oportunidade de se concretizar. Né? E eu procuro sempre, em qualquer decisão,
que eu vou tomar, eu procuro sempre estar buscando, pedindo a Deus sabedoria, né? Para que possa tomar essa decisão. Sempre, qualquer decisão que eu vou tomar, eu penso no meu pai e na minha mãe, o que eles vão achar disso, né? Sempre hoje, qualquer decisão que eu vou tomar, eu penso na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, porque tu sabe que a vida, ela é uma roda gigante. Hoje você pode estar em cima, amanhã está embaixo. Está embaixo. Então, o melhor que a gente faz nessa trajetória é respeitar as pessoas. Verdade. Respeitar as pessoas, ser cordial, né? E quem conhece a história da gente sabe. Muitas das vezes, Ari, a gente tem alguns posicionamentos firmes, né? Que às vezes soa mal, mas faz parte. O erro, ele é humano. É humano, é verdade. Certo? A gente erra muito, quebrou a cara já diversas vezes, mas o melhor de tudo é que a gente não desiste e quando está errado, dá o passo atrás, pedir desculpa a quem tem que pedir e continuar a trajetória. Verdade. Muito bem, doutor. Alô, você que está ligado aqui no nosso Facebook, também nos acompanha no nosso canal do YouTube e no Kawai. Obrigado pelo carinho de todos. Estamos aqui recebendo nossos estúdios, doutor Franas Machado, advogado, e estamos aqui para lhe agradecer a sua visita aqui nos nossos estúdios, a sua vinda. Obrigado pela sua presença, doutor, e os microfones estão aí para as considerações. Ari, mais uma vez, eu que lhe agradeço de coração pela sua oportunidade. Me coloco à sua disposição. Sempre que você me estender um convite, eu vou estar fazendo um esforço para estar aqui presente, pelo respeito, pela consideração que você sabe que eu tenho por você, pela sua pessoa. E dizer a todos os telespectadores, todos os internautas, que estou à disposição. Eu sou aqui da região, sou um advogado atuante na região, sempre estarei por aqui, tenho meus escritórios situados também na região, e dizer para vocês que é uma satisfação grande poder tá mostrando um pouco da minha história, tá contando um pouco da minha história para vocês. Um pouco, né? Que às vezes a pessoa não conhece a história da gente, né? A pessoa só vê o lado... Isso. Hoje o Franas é isso, aqui, mas não sabe, mas não sabe como tudo se iniciou. Né? Verdade. E dizer assim, como eu lhe falei, são muitas pessoas, principalmente na nossa região, que tem história de superação. Verdade. São muitos. Verdade. E dizer mais, todo mundo, Ari, é capaz de atingir seus objetivos. Agora só não baixa a cabeça. Por que eu digo não baixa a cabeça? Porque as dificuldades existem. Mas as dificuldades vêm para ser superadas. Todas as dificuldades que você passa na sua trajetória, na sua carreira, na sua vida pessoal, é uma preparação para um passo futuro. Verdade. Então sempre acredite. Eu me entristeço muito hoje como advogado e principalmente como professor que tem um certo conhecimento de sala de aula. Eu me entristeço e muitos jovens que não querem estudar. Tem toda a oportunidade e não querem. Mas uma coisa é certa, nós que viemos de uma origem humilde, a única forma de se vencer na vida, uma das, né? Não posso dizer a única também, que seria egoísmo. Uma das formas de se vencer na vida é através do estudo. Principalmente, né? Principalmente. Né? É através dos estudos, e aqui eu deixo o meu abraço à minha comunidade Mucambo. Eu deixo o meu abraço à cidade de Madeiro, que é uma cidade por onde eu tenho uma paixão por Madeiro. Você já tem o título de cidadão madeirense? Não, nunca foi oferecido. Se eu fosse vereador lá no Madeiro, eu lhe dava o título ainda não foi oferecido cidadão madeirense. Título, não, viu? E às vezes as pessoas até brincam comigo, né? Diz, rapaz, que paixão é essa aqui no Tempo Madeiro? Digo, rapaz, eu gosto. Eu gosto de Madeiro. E as pessoas que me conhecem em Madeiro, os madeirenses me conhecem. Os madeirenses sabem minha história. Certo? O Madeiro é uma cidade que eu venho evoluindo junto com a cidade, eu venho evoluindo junto com o seu povo. Eu cheguei em Madeiro menino ali. 2008. E o que eu tenho a satisfação de dizer, Ari, é que minha história no Madeiro, eu sempre costumo dizer, não, o Franas se desviou aqui. Não. Sempre está no mesmo caminho. Sempre
é da mesma forma, sempre é na mesma situação de tratar as pessoas, respeitando todos, da criança ao idoso, e quem não sabe que as coisas que eu trato é dessa forma. Então as pessoas hoje, tem muitas pessoas que são nativos de Madeiro, que dizem, rapaz, tu conhece todo mundo. Eu digo, eu conheço. Né? Conheço muita gente do Madeiro. Eu conheço o Madeiro como um todo. Conheço sede e conheço o interior. Né? E eu tenho um apego por o povo daquele município. E hoje, sempre que me perguntam, às vezes eu brinco, começo a sorrir, ele diz, tu é de onde? Eu digo, sou da melhor cidade do mundo. A faculdade lá, isso era graça, né? Tu é de onde? Eu digo, sou da melhor cidade do mundo. E onde é que fica? Eu digo, Madeira. Então, assim, eu agradeço, deixo um abraço de coração a todos os madeirenses, a todos os internautas, e dizer muito obrigado, Ari, pelo convite, e estou à sua disposição. Um abraço. Um abraço, Franas, um abraço a todos que estão participando da nossa transmissão, e obrigado a todos. Deixe o seu like aí na nossa transmissão, tá bom? Fique com Deus, até outra oportunidade.